Sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Papo Rec, o podcast oficial das jovens. E hoje temos a presença ilustre de Luiz Felipe Pondé, que é filósofo, escritor, professor e mais umas 15 coisas aqui que eu acho que não tem no roteiro, hein, Renanzinho? Precisa ler tudo, não. Aqui, ó, é um apreciador de charutos importantes, como a gente acabou de ver. Várias outras coisas. É depreciativo. O pessoal vai ficar assim, pô, isso tudo, tá ligado? É verdade. E deixa eu falar, um cara que tem um senso de moda impecável. Você viu que, olha, ele já... Isso é o quê? Um blazer, o Pondé aqui, que é... Impressionante. Blazer, Eu gostei, o detalhe da caneta aqui foi muito bem pensado. Isso aqui É um óculos. É um óculos, olha É só, um cara. óculos de leitura. Ah, você coloca ele por cima do óculos que você tá... Não. Eu tiro esse e ponho esse. Ah, entendi. Senão seria um pouquinho demais, né? Acho que Senão ia dar uma a moda ainda não zoação. chegou lá. Ia zoar a visão, não é nem uma questão de moda. Bom, cara... Porque um óculos é pra longe e o outro é pra perto. Entendi, tá certo. Mas por sinal, eu gostei muito desse... Parece meio Dumbledore, sabe? Mano. Ó, se fosse um pouquinho mais reto em cima, seria aquele óculos de meia-lua, cara. Particularmente, sou muito chegado em Harry Potter. Desses também. É mesmo? Pra ler. Caraca. Bom, olha, hoje a gente vai falar sobre juventude, cara, e pegar algumas ideias de como os jovens de hoje em dia podem tomar mais juízo, porque, de acordo com a minha mãe, de vez em quando eu preciso de muito. Então, eu particularmente vou aproveitar muito dessa conversa, Pondé. Obrigado por ter vindo aqui para partilhar do seu conhecimento com a gente. Obrigado pelo convite. Que isso, cara. Então, ô Pondé, deixa eu te fazer algumas perguntas aqui pra gente entrar a fundo no assunto, cara. Primeiro, como é que você define juventude? Pra gente partir na mesma largada aqui. O que é juventude pra você? Olha, a juventude é um conceito histórico que não existia há 200 anos atrás. Porque se você pegava uma menina quando menstruava, já era mãe. Uhum. A vida começava muito mais rápido, como continua a começar nas classes sociais mais baixas. Engravida mais rápido, mais de uma vez. E os moleques estavam por ali, iam para a guerra, tinham que se virar na agricultura. Então não tinha esse momento chamado juventude, que é o momento em que você não está mais plenamente sob a tutela cotidiana dos pais. Portanto, você é, de certa forma, mais livre. Uhum. Você já é uma pessoa que tem uma fisiologia adulta, praticamente, no sentido que pode ser pai, pode ser mãe, carregar peso, trabalhar e tudo mais, mas você ainda não tem responsabilidades. Por isso aquela conversa besta entre milênio e geração Z, que milênio fala boleto, geração Z não fala, quer dizer, porque à medida que você vai virando adulto, como os americanos falam, né? Adultar, aí você começa a ser uma pessoa responsável, que você trabalha, que você, de repente, já pode ter filho. Então, o conceito de jovem, ele vai aparecendo... O primeiro livro que fala da ideia de um jovem, ou do que a gente poderia chamar de um adolescente, é do século XVIII. Antes não existia isso. Então, a primeira definição que eu falo é essa, que é um conceito histórico. Isso é importante para a gente não naturalizar, achar que sempre foi assim, e, por outro lado, que sempre será assim. Então, eu imagino que século XVIII, período de revoluções industriais, então uma mudança na mentalidade do ensino, né? Formar pessoas que estão aptas a trabalhar na indústria, isso fez com que elas pudessem se beneficiar um pouco mais da sua juventude, como a gente conhece hoje. Foi essa transição que você está falando? Primeiro, não é que havia escola no sentido que a gente entende hoje, mas a Revolução Industrial trouxe muita gente para as cidades, né? Saiu do campo, entrou em falência o sistema feudal rural, e essas pessoas, inclusive, naquele momento, aquilo que a gente chama jovem trabalhava também. Né? Você tinha crianças de 10, 11 anos que trabalhavam na indústria. O capitalismo era absolutamente selvagem. E foi aí que ele construiu sua robustez. Né? Essas empresas, esses países, não empresas todos da Europa que enriqueceram. Mas, sem dúvida nenhuma, esse processo tem a ver com o longo processo em que a vida foi se estendendo, a formação para a idade adulta foi se estendendo. Então, por exemplo, hoje uma mulher pode dizer se ela quer ter filho ou não aos 25. Eu falo da mulher porque a mulher é um marcador de modernidade muito claro, assim, entendeu? Para você ver a diferença do que era antes e do que era depois. Para os homens também mudou, mas para as mulheres essa mudança é muito mais radical. Veja todo o tema do Talibã, né? Do que causou. Você diz que a mulher é mais um marcador por causa do ganho de autoridade em relação ao poder de voto, em relação a entrar no mercado de trabalho, Sim, em relação a
poder escolher se quer ou não ter filho para poder acumular riqueza. Exatamente isso. Tá bom. Mudança de papel social, inserção na vida pública, na cadeia produtiva, a possibilidade, graças às técnicas, inclusive, de contracepção, administrar, digamos assim, os seus ovários, certo? E o seu útero. É verdade. No sentido de engravidar ou não engravidar. Então, você tem um conjunto de elementos em que, quando você está falando das mudanças modernas, é claro que a sociedade como um todo, mas a mulher é um marcador fácil, didático. Tá. Então, você disse o seguinte, ô Pondé, me corrija se eu tiver interpretado de uma forma errônea aqui, que a gente acabou assumindo um conceito de juventude um tanto moderno devido às circunstâncias atuais, como a gente conhece hoje. Então, hoje a gente tem mais tempo livre, a gente não precisa, com 14 anos de idade, trabalhar para sustentar. Quer dizer, pelo menos nós que somos pessoas privilegiadas de classe média, não precisamos fazer isso. Só que o que aconteceu foi, então, uma transição no conceito de juventude, enquanto numa época isso requeria responsabilidade. A pessoa basicamente pulava essa fase que a gente conhece hoje, onde você vai explorar, conhecer gente nova, curtir. Hoje, como a gente conhece, antes era basicamente você imediatamente se tornava adulto. Uma criança menstruava, tinha filho. Sim. Um homem que engravidava essa criança tinha que cuidar, como um pai cuida de uma criança, e já começar a trabalhar também. Sim. Né? Então, é claro que a idade jovem biológica existia, mas ainda que nem se contava a idade tanto, porque muita gente nem sabia quantos anos tinha. Né? Mas, assim, existia a idade biológica. Agora, a concepção que você acabou de descrever, de fato, era diferente. Você já virava adulto direto. Por quê? Por que que nasceu esse termo juventude? O que fez mudar, assim, a concepção? O que fez foi justamente o que eu estava falando e... Como é teu nome? Desculpa. Breno, Renan e Vitor. Né? Então, É. assim, o que fez mudar foi justamente a transformação do modo como a vida se produz, como a vida se organiza, como você monta o cotidiano, entendeu? Então, você criou, assim, 1862, tem um livro na Rússia chamado Pais e Filhos, né? Um grande romance escrito pelo Turgenev, em 1862. Esse livro é um livro onde aparece uma concepção do que se entendia como o que a gente chama de jovem. Então, é alguém que conhece ciências naturais, tem mais tempo para estudar, isso na Rússia, no século XIX, 100 anos antes dos hippies. Tem ideias diferentes e os pais começam a ter a impressão que não podem mais ensiná-los, porque o mundo mudou. Isso é 100 anos antes dos hippies. Então, assim, esse romance ele é importante, tanto que virou nome de revista, porque ele é o primeiro grande romance que captura esse processo de entendimento do que seria uma geração e uma geração que vem depois, e uma diferença, uma defasagem de um mundo em que seus pais viveram e o mundo que você está vivendo. E naquele momento está ligado a ideias liberais europeias, contaminando a Rússia, está ligado ao início do estudo do evolucionismo, do darwinismo, e está ligado ao ensino das ciências naturais como um todo e o afastamento das superstições. Eu até fazer uma pergunta. Em relação à juventude, você comentou dos hippies, né? Pensando que o movimento hippie, me corrija se eu estiver errado, ele surgiu pós-guerra, né? Pós um movimento, enfim, onde as pessoas eram mandadas para as guerras Guerra do Vietnã. E não concordavam tanto. Você acha que o movimento hippie, ele também influenciou nessa questão da juventude, até pela questão de liberdade das pessoas, pela participação dos Beatles, me lembra muito, né? Na época, assim. O quanto que o álbum deles, os álbuns, as músicas, influenciaram a juventude a, enfim, não... Apresarem por de paz. tudo isso, exatamente. Então, quando os Beatles... Em 1970, eu tinha 10 anos. Foi quando eles lançaram o álbum Let It Be, certo? Portanto, eu era uma criança, né? A geração que estava próxima dos Beatles, de fato, há 10, 12 anos na minha frente, mais ou menos. E como os próprios Beatles. Naquele momento, para mim, a imagem dos Beatles significava uma espécie de rebeldia estética. Hoje eu consigo falar assim.
que tinham cabelo grande, certo? Usavam as roupas esquisitas. Cores. E aí, cores. E aí foi aparecendo essa coisa do uso misterioso das drogas, né? O John Lennon e o Harrison, mais especificamente, com um discurso claro. E o John Lennon se envolveu no combate à Guerra do Vietnã, foi praticamente expulso dos Estados Unidos, né? Por conta disso, porque eles eram ingleses, não eram americanos. Agora, a contracultura, como todo movimento hippie, como você bem disse, o movimento hippie nasceu como uma reação à obrigatoriedade da inscrição para o exército na Guerra do Vietnã. O movimento hippie, ele então ele foi salvo pelo mercado, porque de fato a contracultura criou a imagem do jovem que a gente tem. Tanto que, há alguns anos atrás, tinha um comercial da Levi's, que apareciam policiais jogando água nos jovens, e os jovens viravam de costas para se proteger da água, aparecia a marca lá do jeans. Então, o jovem que a gente fala hoje é um produto da cultura americana. Totalmente. E outra coisa que você falou também, Pondé, é que os pais acabaram se sentindo ameaçados. Sim. Com a forma como os jovens estavam lidando com a vida. E se a gente considera hoje, né, por exemplo, como muitos pais lidam com a criação de seus filhos, eles são muito pautados pela cultura do não. Né? O filho quer fazer alguma coisa e, né, às vezes, o não pode ajudar. Ele está lá mexendo numa tomada, você fala, não, Claro. tira o dedo daí. Às vezes o filho vai pegar um monte de areia e colocar na boca, você fala, não, porque você preza o bem dele. Mas acontece uma questão que é quando o não ele deixa de ser simplesmente hábitos comportamentais que podem ferir a saúde do filho e passam a ser contra questões psicológicas inerentes à personalidade de um ser humano, ou à sexualidade, ou, sabe? Aí isso cria um outro quesito também. Parece que os pais eles têm essa coisa de, no começo, ensinarem a criança a se levantarem, andarem e falarem, e depois de um tempo querem mais os pais fazer eles sentarem e calarem a boca, sabe? Isso oprime criatividade. Faz com que eles fiquem nesse sentido de, putz, eu tenho que seguir a vida da forma como os meus pais querem que eu siga. Você acha que isso daqui é um modelo que gera rebeldia ou gera esse inconformismo como a juventude é aclamada de viver hoje? Eu acho que essa questão é uma questão que está posta desde os anos 60. Era exatamente isso que a geração dos anos 60 falava. Que os pais diziam muito não, que você é obrigado a seguir a vida que os pais querem, que você é obrigado a viver segundo o sistema. Então, esse universo é justamente o universo que foi se estendendo do período dos anos 60 até hoje. Inclusive, tem uns memes circulando por aí, muito engraçados, que mostram meninas lindas, né, vestidas com mini saia, shortinho jeans, camiseta, tudo maravilhosa. E os textos são memes americanos, né? E embaixo está sempre escrito assim, se você se acha cool, tua avó era muito mais que você. Ela usou mini saia, ela começou a usar pílula, ela começou a fazer sexo antes de casar. Se bem que isso é uma discussão da classe média, porque meninas pobres sempre fizeram sexo muito cedo, porque a mulher, quando é pobre, ela sempre usou o sexo como modo de sobrevivência, não necessariamente como prostituição, eu quero dizer. E quando é muito rica, os muito ricos sempre cagaram para essa discussão de comportamento moral. Essa discussão de comportamento moral é um evento tipicamente de classe média, que é muito grande nos Estados Unidos. Então, eu diria para você assim, essa queixa que você descreveu com relação aos pais é a queixa dos anos 60. E que, de lá para cá, já passou por muita posição. Por exemplo, quem estava com 20 anos em 80, a chamada, na época, a geração que estava olhando para os yuppies, né? Yuppie era aquele cara e aquela menina que estava ali pelos 30 anos, estava ganhando dinheiro, só pensava em ganhar dinheiro, né? E identificado com alguns filmes de Hollywood muito famosos da época, tipo 9 Semanas e Meia, que ficou em cartaz no Belas Artes, sei lá, 50 anos, né? Esse filme. E assim, e tinha uma coisa que era assim, o Yuppie era o quê? O Yuppie, então, era a geração pós-hippie, não idealista, que não queria romper com o sistema, que queria ficar muito rica e cheirava muita cocaína. E ia para balada quando se inventou essa expressão balada. E aí, essa geração chamada Yuppie, que é uma espécie de acrônimo para
Young Urban Professionals, né? São jovens profissionais urbanos. Tinha até uma outra expressão engraçada que era assim, DINK, que era quando um IUP e uma IUP se casavam, Double Income No Kids. Então, assim, era a ideia de que você casava, você era jovem, você ia trabalhar pra cacete, você ia ganhar muito dinheiro, você ia viajar pra caralho, nada de filho, porque filho atrapalha, que é uma coisa que hoje se acha, mas como hoje tudo é empacotado para presente, se ama os pets. Mas esse mal-estar com relação aos filhos é uma coisa que já vai sendo colocado desde os anos 80, como esse tipo de padrão de comportamento. Agora, se essa forma de repressão, se ela é uma forma de repressão que limita a criatividade, na realidade a gente não sabe muito bem como educar pessoas. A gente educou filhos por 400 mil anos, né? Os últimos 300 anos foram atípicos na história da humanidade. Então, a gente começou a criar psicologia, teorias de como educa a criança. Por exemplo, grande parte dos cursos de criatividade são caretíssimos. Manda você brincar com círculos e quadrados e materiais em que você vai misturar e não sei o quê. Então, assim, a reflexão sobre a repressão, hoje, os pais, de fato, hoje, vivem... Há uma espécie de nova repressão no ar mesmo, diferente dos anos 60, que é paranoia com comida, com alimentação, com contaminação, com a pandemia ajudou pra cacete isso. Paranoia no sentido de se a escola do seu filho está fazendo com que ele tenha autoestima alta ou se está fazendo ele sofrer. Então, eu acho que o tipo de repressão social hoje que os pais praticam quando têm filhos é uma repressão no sentido de que meu filho e a minha filha têm que ser cidadãos muito bons, não podem ter preconceito nenhum, não podem fazer mal a ninguém, não pode fazer bullying na escola com ninguém, não pode bater ninguém, entendeu? É uma repressão diferente dos anos 60, que os pais queriam claramente que você fosse médico, advogado, sei lá, engenheiro. E isso hoje está um pouco melhor, não é que está tão melhor, não. Certo. Particularmente, eu sim, entrei no quesito de a caixa era ou engenheiro, advogado ou medicina. Então, desses eu tentei 2, né? Durante muito tempo achava que o outro ia ser feito. Mas é porque esse é o caminho padrão que a gente entende que vai gerar sucesso. Eu conheço esse caminho. Então, exatamente. Mas, cara, existe alguma coisa que a gente pode fazer para aumentar essa taxa de progresso? Porque vamos dizer que existe um ponto onde a gente queira chegar aqui, onde a gente pode partir de um ponto comum, talvez. A gente concorda que um mundo mais aberto em relação ao debate é um mundo mais próspero para que a gente possa viver, para a gente ouvir novos ideais, conhecer outros pontos de vista e perspectivas, para que a gente possa ser livre em relação às nossas opiniões, em relação à nossa sexualidade, em relação às coisas que a gente acredita. Se sim, existe alguma coisa que a gente pode fazer para acelerar o processo, para que isso seja algo adotado pela maior parte de pessoas? Ao invés de simplesmente let it be e deixar o tempo fazer seu curso? Olha, essa é uma questão... assim, no mínimo, por exemplo, com a Revolução Industrial, na Europa, o modo de vida começou a mudar, né? Então, você teve aqueles que, digamos assim, abraçaram essas transformações. Muitos deles, inclusive, eram burgueses, porque estavam interessados nas transformações, a urbanização. Muitos deles estavam interessados em trazer as mulheres para trabalhar nas fábricas, né? Eles eram, grosso modo, chamados de liberais, né? E alguns começaram a apontar problemas no processo de modernização. Então, 2 grandes grupos. Os Tories, na Inglaterra, que a gente traduz como conservador, mas que eram pessoas que entendiam que estava tudo muito rápido, o mundo ia virar de cabeça para baixo, ninguém mais sabia quem era. E um outro grande grupo que virou um movimento histórico muito importante, chamado Romantismo. O Romantismo olhava para isso e dizia: a gente vai destruir o futuro, a gente vai destruir o mundo, o passado era mais sábio, as pessoas eram mais verdadeiras. Isso lá na segunda metade do 18 e no 19. Então, com isso, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: essa questão ela é uma questão de cauda longa, certo? Então, quando você fala, por exemplo, você falou, se a gente assume que é bom o debate de ideias, as discussões e tal. Primeiro,
a característica dos liberais, naquele momento, era justamente entender que havia um processo construtivo no desacordo. Certo? A ideia é que você pode construir discordando. O que está fora de moda hoje. Certo? Isso é importante pontuar que hoje isso é muito difícil de se encontrar em qualquer lugar. Desacordo, tá? O que tem é polarização, briga, xingamento e cada um dos polos, blá, blá, blá. Então, assim, essa crença que você falou no começo da pergunta, quer dizer, então, acreditamos que o mundo mais livre, em que as pessoas possam discutir, o tema de discutir a própria sexualidade é uma coisa que começou 2 semanas atrás, é muito novo. Então, a gente deve sempre tomar cuidado com o que aparece que é novo, porque a gente nunca sabe ainda o que é marketing, o que é moda, o que é sofrimento, o que não é sofrimento, quais são as causas do sofrimento, de fato. Não é só porque um comercial de banco faz uma propaganda assim que aquilo deixou de ser sofrimento. A política não resolve tudo, entendeu? Então aceitemos a ideia de que um mundo que as pessoas são mais livres para discutir, para ter ideias, pode produzir uma sociedade melhor. Eu te responderia, eu prefiro o Ocidente ao Afeganistão. Então, de certa forma, eu concordo com o que você está falando. Quer dizer, eu acho que é melhor. Isso não significa que eu acho que isso aconteça de fato. E que esteja acontecendo hoje em dia. Hoje você tem muito mais resistência a uma discussão. E aí eu dou um exemplo de quase 25 anos de chão de sala de aula onde o Vitor esteve. Era muito mais fácil uma discussão em sala de aula há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, do que hoje. Os alunos tendem a ser mais fechados, mais defensivos, ter mais certeza de uma ideia e meia que entrou na cabeça. Do que abertos a ouvir opiniões adversas. Totalmente. Engraçado então, você nesse falar sentido, isso. houve uma regressão, Certo. de certa forma. E você vê, eu vou contar um caso particular meu, né? Depois que eu comecei a empreender, eu acabei entrando em contato com conhecimentos que eu não tive na escola. A mentalidade que eu tinha quando saí da escola foi muito influenciada por professores que são brilhantes, admirava demais, figuras de autoridade que moldaram a minha personalidade, a forma como eu vi o mundo Isso na naquele faculdade ou na escola? Na escola. Em tudo? Na escola mesmo. Na escola. É porque na faculdade, depois, quando eu larguei medicina, depois fui fazer engenharia, então não entrava muito o debate social. Mas na escola isso era muito presente. E No Rio. Lá no Rio de Janeiro, Ficou claro o sotaque? Né? Vocês dois. Os dois são do Rio. Boa percepção. Então, eu estudava numa escola, extrema qualidade, excelente curso preparatório para fazer o Enem. Inclusive, tinha aulas de esclarecimento, né, que a gente chamava, para conseguir fazer boas redações com bons argumentos ali para ir bem no Enem. E eu saí da escola com uma cabeça absolutamente intervencionista no quesito econômico. Né? E aí depois, quando eu comecei a trabalhar, depois quando eu comecei a assumir responsabilidade sobre o dinheiro que eu me gerava, depois quando eu comecei a entender economia e estudar o que basicamente é produzir o conteúdo que trouxe isso daqui, a minha cabeça não foi tão semelhante a quando ela saiu da escola. Porque lá não tinha debate. É lógico, eu concordava com os professores, porque eles eram figuras de autoridade, extremamente engraçados, pessoas que eu admiro até hoje pela forma como eles lidavam com a sala de aula, mas eu percebo que talvez na minha ingenuidade da época, por eu não ter outros pontos de vista, eu acabei ficando bitolado. No sentido de, às vezes, até chegar em momentos onde eu discutia com pessoas que tinham pontos de vista diferentes, porque eu estava mais disposto a fazer o case dos meus professores do que, de fato, entender um lado do outro. Mas hoje é diferente, sabe? E você acha que a escola ela vai caminhar para um quesito onde ela vai fomentar mais o debate? Onde vai existir esse tipo de progressão? Ou a gente vai cada vez mais regredir mais no que você falou? Porque há tantos anos atrás era mais fácil você ter opiniões diversas e hoje a gente vai ter mais um ponto de vista, simplesmente. Então, olha, primeiro eu diria para você a sua narrativa em relação a quando você saiu da escola e, digamos assim, a percepção do distanciamento da opinião que você tinha, do modo como você via o mundo, no caso, influenciado muito pelos professores, e como você vê agora, depois que você virou alguém que é, digamos, empreendedor, que entende como funciona a geração de renda e de conteúdo, e toda a experiência profissional que você teve, eu diria o seguinte: faz parte da resposta que eu estou te dando dizer para você o seguinte:
daqui a 20 anos pode acontecer isso de novo. Certo? Você pode olhar para hoje e dizer, bom, então, há 20, 30 anos atrás, eu entendia que eu havia, então, descoberto um certo estreitamento da percepção do mundo por influência dos meus professores, e quando eu entrei no mundo dos negócios e fui empreender e desisti de ser médico e engenheiro, eu percebi que as coisas não eram bem assim. Isso acontece com todo mundo. Né? Passa-se 10, 20, 30 anos, isso pode impactar. Eu diria que isso é uma das coisas que mais falta na educação dos jovens hoje. É entender que quando você é jovem, você, por ser jovem, ainda sabe pouco do que está acontecendo no mundo. Mesmo que você saiba mais do que outros da mesma idade, por uma série de razões, e mesmo que você já perceba que, por exemplo, é verdade que na escola você tem professores engraçados, legais, carismáticos, mas que, no caso específico econômico, ensina a ser intervencionista, o que é a pura verdade. Ensina ao Estado se meter na economia, desce o cacete na atividade de mercado e tudo mais. Isso é a pura verdade. E aí muitos jovens saem com essa ideia. Eu diria que hoje os jovens saem endurecidos, como você percebeu que você usou a expressão bitolado, em discussões sobre sexualidade, certo? Não se pode falar nada, porque se você usar uma palavra, você já é cancelado, já falam com a direção, certo? É verdade, então, é verdade. O bitolamento hoje mudou de lugar. Inclusive, eu gravei um vídeo onde eu falei sexualismo, a galera desceu mesmo? pau, mano, cacete, né? Então. Hoje você tem aí uma gama de temas. A economia não está mais na pauta, né, como era muito comum, essa coisa do socialismo e tal, ou coisas semelhantes. Hoje é discussão de comportamentos. Então, você tem temas hoje que os professores mesmo bitolam a cabeça dos alunos. Não pode falar tal palavra, tem que usar tal artigo. Entendi. Agora, se eu acho, portanto, tem um evento, uma passagem de tempo histórico aí, na forma do objeto do bitolamento, digamos assim. Agora, se eu acho que a escola pode melhorar, eu tenho a seguinte impressão. As escolas privadas, elas são cada vez mais entes de mercado. Então, elas estão preocupadas, com a queda do número de jovens da classe média para cima, por conta desse processo que vem acontecendo há muito tempo, que é os casais escolherem não ter filho. Exatamente essa transformação demográfica, que já tem muito material sobre isso, no Brasil, inclusive, em que a classe média para cima não tem filho, porque as mulheres não querem ter filhos, ou querem ter um só. Né? Por quê? Porque isso impacta diretamente o trabalho delas, e os homens também não querem. Porque filho significa vínculo com a mulher. Se você resolver separar e você tem um filho com ela, você não separa nunca mais, mesmo que separe. Né? Pô, interessante. Eu até puxar esse gancho aí, eu acho que isso vai muito também da relação hoje que a gente tem entre jovens, assim, sabe? Eu acho que a gente é muito mais rápido, assim, nas relações. Tipo, eu acho que antigamente, você pode me falar melhor aí como é que era, mas... Eu senti uma indireta aqui em relação à idade do senhor. Não, foi direto. No caso, foi muito eu passei claro. a autoridade Foi para quem sabe melhor do assunto. Sabedoria, entendi. Do assunto. Como é que era? Eu acredito que seja, né? Pela conversa com meus pais, de ter uma relação mais profunda. Eu vejo meus pais, pelo menos meus pais são juntos até hoje. E eu vejo uma relação mais profunda, enquanto que hoje é uma coisa mais rápida, mais, sei lá, a gente pelo Tinder, os aplicativos, né, também uma de coisa muito relacionamento. rápida, né? Swipe left, swipe right, né? Isso. Você escolhe um catálogo ali, né, praticamente. Muito doido Fala isso, né? Isso na faculdade chama de mercantilização dos vínculos afetivos. Né? Nossa, que termo Aí, ó, bonito. tem até um nome científico aí, ó. Mercantilização Tem que dos anotar. vínculos afetivos. Tô anotando aqui. Exatamente, você escolhe Entendi. como o menu do McDonald's. E o que você acha sobre isso? Você acha que isso é uma coisa que é positiva, é negativa, é indiferente, é só, sabe, só é? Acho que ele quer acabar uma pergunta ou posso ir Não, direto pra ele? pode continuar. Então, Tipo, eu puxei o gancho, assim, do que você estava falando sobre... Se ela é diferente. Que era diferente. Eu sinto muito que hoje é muito rápida a relação. Eu queria saber também se, tipo, a rede social, assim, a gente está toda hora publicando alguma coisa, isso influencia, tipo, a era digital influencia de alguma forma na nossa relação com o pessoal aqui do
Sem dúvida, né? Influencia sem dúvida, porque você agilizou a possibilidade de você estabelecer uma suposta relação, que não significa que você fez essa relação. Né? Assim, a literatura, digamos assim, psicológica, sendo produzida sobre relacionamentos afetivos em jovens, já começa de meados dos anos 80 para cá, depois de meados dos anos 90 para cá, aponta crescimento de melancolia, mais medicalização, mais ansiedade, diminuição da atividade sexual, medo de investimento afetivo. Só que esse negócio é muito grande. Por exemplo, a maioria das pessoas que estão agora com 50 anos ou mais, elas cresceram em lares onde provavelmente tinham irmãos, tinham primos, tinham pessoas. Certo. Cada vez mais os lares não têm nada. Sim. Tem Computador, gente né? trabalhando em computador, certo? Celular, iPhone e tal. E a vida migrou muito para essas plataformas. É claro que plataformas como essa facilita, de repente, se você quer transar. Sim. E aí você vai correndo o menu, de repente você pensa, se ficar com uma, você perdeu uma chance que podia estar 2 casas para frente. Então você está preocupado o tempo inteiro em experimentar tudo que tem no menu do restaurante. Senão eu vou ficar comendo bife à parmigiana a vida inteira, certo? Então, quer dizer, essa ideia de que você tem que experimentar, que você tem que consumir. Por isso que eu disse que o nome disso é mercantilização das relações afetivas. A definição básica do Adorno, né? Olhando do filósofo Adorno. Agora, se isso é bom ou ruim, então, veja bem, eu normalmente não penso assim, se é bom ou ruim. Tá. Por isso que eu volto para a tua pergunta anterior, que eu ia dizer quando você falou se eu acho que as escolas podem melhorar isso que eu concordei com você, que é, eu entendo que há uma possibilidade de construção de uma vida social levando-se em conta certos desacordos organizados institucionalmente, do ponto de vista do Estado e dos veículos de mercado que põem esse tipo de desacordo em movimento. Isso é uma hipótese. Por quê? Porque essa é uma hipótese muito recente na humanidade. Entende? Os últimos 300 anos foram completamente atípicos em relação ao que a humanidade fez. Se o capitalismo acabar amanhã, numa grande crise mundial em que o Talibã toma as contas do mundo inteiro, as mulheres iam voltar a engravidar com 13 anos e os homens iam voltar a se matar. Então, esses 300 anos são um verniz na experiência humana que nós, modernos, tendemos a sempre achar que a humanidade nunca mais será a mesma depois que a gente pisou na face da Terra. Coisa nenhuma. Se acabar o capitalismo, vai tudo para o saco. Porque é o capitalismo que sustenta tudo isso e toda essa discussão e essas ferramentas todas aqui, e a democracia tal como a gente conhece até agora, o capitalismo pode virar para a China e mandar a democracia tomar naquele lugar e chegar à conclusão que ele não precisa de democracia para se reproduzir como forma de produção de capital e de vida e de trabalho e tudo mais. Então, as escolas nisso, como eu estava dizendo, eu acho que as escolas privadas elas estão apertadas. De um lado, elas têm que fidelizar os pais. Os pais querem que as escolas sejam usinas de autoestima e que, à medida que as crianças cresçam, em caminhos para boas profissões, certo? As escolas públicas, no caso do Brasil, e não só do Brasil, estão entregues a nada, certo? É muita discussão, muito debate, mas, na prática, as famílias são desorganizadas. A pandemia, como quase tudo que ela fez, ela trouxe isso à tona. Muita discussão sobre ensino à distância e o cacete. Não teve nenhum ensino, coisa nenhuma. Não tem celular, não tem computador, não tem Wi-Fi, não tem família que valorize a educação. Então, eu acho que a gente deposita muita expectativa na educação, vira um fetiche. Isso não significa que eu não acho a educação importante. Eu trabalho com esse negócio. Né? Você diz educação pública ou como um todo? Como um todo, só que são problemas diferentes. Se a gente tem uma escola pública melhor, você pelo menos tem uma produção de jovens que sabem português, matemática, sabem onde ficam os países do mundo, sabem onde está o Afeganistão, sabem qual é a capital, o que significa aquela região do planeta geograficamente e tal. Agora, o Brasil não tem uma boa escola pública. Para o Brasil ter uma boa escola pública,
eu costumo dizer, sempre que jornalista me pergunta isso, eu acho que devia começar com um piso salarial de R$10 mil para os professores de escola pública. E todo mundo fala, mas o dinheiro não é só o dinheiro. É claro que não é só o dinheiro. Não estou fazendo molecagem. Estou fazendo um argumento intervencionista, de efeito retórico. Se você desse dinheiro para os professores de ensino público, eles ganhassem 10 pau por mês no mínimo, o que no Brasil é um milionário, né? O que ia acontecer? Você ia atrair pessoas com mais capacidade, pessoas mais preparadas cognitivamente, elas teriam mais horizonte, elas teriam uma vida material mais segura, elas seriam vistas como pessoas que fizeram opção profissional importante e não como aquela pessoa que o aluno pergunta, professor, você trabalha além de dar aula? Certo? Sim, você não veria o professor como alguém que foi parar ali ou para o sacerdócio, porque ele acha a educação muito importante, aí ele vai deprimindo ao longo que o tempo passa, porque cada ano você está mais velho, o aluno tem sempre a mesma idade. Então, isso vai aumentando a distância, ou você vai parar ali porque não deu para nada na vida. Né? E aí você vai parar ali porque você não conseguiu ser médico, não conseguiu ser engenheiro, não conseguiu ser advogado, não conseguiu, hoje, abrir uma startup de sucesso. Então, você vira professor, certo? Então, se a escola pode melhorar isso, em tese, ela é pensada para fazê-lo. Do jeito que as coisas estão, eu diria daqui uns 100 anos, talvez, se fizerem um monte de coisa. A escola privada está num bico do corvo, assim, porque as pessoas de classe média alta para cima decidiram que filho é um mau negócio. Você me deixou bem intrigado quando a coisa que você falou do piso salarial, porque, assim, no mercado a gente tem a lei da oferta e da procura, né? E, de fato, existem escolas de iniciativa privada que vão oferecer altos salários para os seus professores porque querem valorizar o fato de eles se dedicarem tanto, são professores excelentes, extremamente didáticos, que cumprem a função de passar o conteúdo e fazer com que os alunos passem no vestibular, né? Que hoje é uma mantra de atração para pais que querem o melhor para os seus filhos. Exatamente. Numa escola pública, onde o foco às vezes talvez seja outro, talvez simplesmente explicar o básico, você acha que simplesmente aumentar o piso iria desfazer esse movimento de bons professores buscarem a meritocracia na iniciativa privada e de fato migrarem para o ensino público? Porque, vamos lá, no ensino público você não tem como subir a escada corporativa, né? Você faz um concurso e aí você recebe aquilo ali. Você tem a segurança, a estabilidade que o concurso ele é capaz de trazer para a gente. Numa iniciativa privada, você acaba sendo indispensável se o trabalho que você faz é bom. E justamente pelo trabalho indispensável que você faz, você acaba sendo valorizado continuamente por isso. Você acha que existiria uma forma de você cumprir essa, talvez, defasagem ao longo do tempo? Primeiro, eu diria para você o seguinte, eu acho que a meritocracia é a utopia liberal como a igualdade é a utopia socialista. Eu não acho que a meritocracia é uma utopia, inclusive no mundo corporativo. Né? É uma utopia porque o mundo corporativo ele é rasgado por uma série de coisas e talvez ela funcione no âmbito da pessoa que resolve ser empreendedor. Certo? Mas se você arruma um emprego numa empresa, é disso que eu estou falando no mundo corporativo, nesse espaço... Por exemplo, fala-se muito em pensar fora da caixa, mas se você pensar fora da caixa, provavelmente você vai para a lata de lixo. O que o mundo corporativo hoje quer é gente que tenha 25 anos de idade, que ele possa pagar R$3 mil de salário, que trabalhe para caralho, coma mal e sonhe em ser transferido para Nova York. Certo? Então, assim, no mundo do empreendedor, ou seja, que você ou levanta seu negócio ou você se ferra, então a ideia do mérito compreendido como capacidades cognitivas, certo? E de comportamento que serão reconhecidas pelo dinheiro e que você, portanto, conseguirá ter sucesso, isso, hoje em dia, pode significar, por exemplo, que você que abre uma startup de comunicação não possa falar certas palavras, porque senão você perde o patrocinador. Se eu considerar mérito uma pessoa se dobrar na sua atividade intelectual, porque senão o patrocinador não vai financiar a empresa dele, se eu considerar isso mérito, que está aberto para discussão, mas se eu considerar isso como um mérito pragmático, então eu posso entender que faz parte do pacote de ferramentas que uma pessoa deve ter para abrir o negócio, inclusive só fazer aquilo que o dinheiro agregar valor a ele. Por isso que eu falei que é uma utopia liberal. É a ideia de que o mercado consegue reger tudo,
valorizar comportamentos, reconhecer valores, o que não me parece que a história prove isso de fato. O que não significa que exista uma forma de sociedade que produza mais riqueza até hoje do que a sociedade de mercado. Até agora, historicamente, os últimos 300 anos, isso parece um fato e foi comprovado depois da quebradeira da União Soviética, certo? No final dos anos 80, começo dos anos 90, mas que começou bem antes. A gente agora olha para a discussão, do ponto de vista da sociedade liberal, de mercado, é se o capitalismo, a sociedade de mercado, se ela precisa da democracia para crescer ou não. Essa é a discussão dos próximos 20 anos. Se a China vai provar que não é necessário democracia, que as pessoas não estão nem aí para a livre expressão e que elas querem, na realidade, discutir se os atores de Hollywood tomam banho ou não. E elas querem continuar ganhando dinheiro e acham que quem administra a sociedade são técnicos, gestores, como na China se pensa, por exemplo. Né? Agora, o caso dos professores especificamente, primeiro, assim, eu acho que uma escola que pague muito bem professores, que não seja em cima de hora-aula, porque quando você dá 20 horas aula numa semana, você está mais ou menos no limite possível de continuar se formando e passando conteúdo. O que acontece na escola normalmente é que, primeiro, você tem hoje um processo de cada vez mais retirar do mercado pessoas que estão acima de 50 anos, certo? Porque, inclusive, agora com a pandemia veio toda essa discussão da coisa de distância e tal. E o professor, se para ele ganhar 10 mil reais ele tiver que dar 20 horas por semana ou 30 horas por semana de sala de aula, de chão de sala de aula, é muito provável que o tempo de uso dele vai ser mais curto, porque ele vai começar a dar pau para dar 30 horas de aula por semana. Se você fala de uma Avenues, certo? O debate não me interessa, porque a Avenues eu acho que é mais sintoma do que prova de qualquer avanço no âmbito da educação. Agora, não resta dúvida, quando eu falei de piso salarial de 10 mil reais, como eu disse quando eu falei, é um argumento retórico, né? Um argumento de intervenção, para querer dizer o seguinte, que a miséria em que os professores da rede pública vivem reproduz a miséria. Assim como o dinheiro reproduz o dinheiro, a miséria reproduz a miséria. Então, se você tivesse uma condição melhor para professores que têm aquela carreira, que não estão pensando em bater metas no sentido do mundo corporativo, né, de entregar resultados, mas que a educação é uma atividade que, em alguma medida, não pode ser avaliada como bolsa de valores, porque você tem outras variáveis em jogo, certo? Distintas simplesmente da lógica de resultados imediatos, você pode melhorar. Mas se você pega um filme como Druk, não sei se vocês viram esse filme, é o filme que ganhou o Oscar em 2020, acho que é 2020 ou 2021. Melhor filme? Melhor filme estrangeiro, é um filme dinamarquês. É com Mads Mikkelsen. E é um filme que trata de professores, o principal é de história, no que a gente chamaria aqui no Brasil de ensino médio, né? No último ano antes de ir para a faculdade, em Copenhague. E são 3 professores homens que estão lá pelos 50 e poucos anos, ou seja, a depressão bate a porta, você não tem mais a mesma saúde, se você não deu certo, provavelmente não vai dar mais. Se a sua família já não é mais a família idealizada, se você teve filhos, os seus filhos não são o que você achou que eles iam ser. Se você não os teve, você pode começar a pensar que talvez você amargue uma solidão maior de quem os teve, apesar dos problemas que isso sempre enseja. O casamento, se você tiver, provavelmente não está no lugar. Se você não tiver, você começa a ter aquela sensação de que quando você é casado, vai à festa, todas as mulheres estão afim de você. Quando você separa, estão todas acompanhadas. Ou seja, quando você está disponível, ninguém está afim. Quando você não está disponível, está todo mundo afim. Então, o filme é muito bom porque ele está falando de Dinamarca, né? Lugar onde o professor ganha muito melhor que aqui.
Então, ali continua, o professor de história ele começa a ficar deprimido, os alunos ficam de saco cheio, porque ele não tem mais tesão por dar aula, e eu não vou dar spoiler. O nome do filme é Druk, Legal. é bom pra caralho. Mas mostra que não é só o dinheiro, claro. Não é só o dinheiro. Mas se você tem estabilidade e você escolheu para sua vida, você quer dar aula porque você quer formar jovens, e você tiver uma vida material razoável, você não está querendo ganhar muito mais do que você ganha, você salva uma parte do problema. Mas sempre terá um envelhecimento, cansaço, tédio. É como se você vivesse para uma causa maior do que você, fosse um driver de motivação para você. Para muita gente é. E engraçado, um grande amigo, Álvaro Chocaí, foi fundador da Link School of Business, ali na Brigadeiro Luiz Antônio. Ele, quando estava construindo a faculdade, ele foi falar sobre o projeto que ele tinha fechado com um grupo de noruegueses, né? E aí ele falou, Brenão, foi incrível, né? Eu perguntei para eles, mas o que vocês estão fazendo aqui no Brasil? Aí ele... Como é o nome da escola que ele lançou? Link School of Business. Modelo muito legal. Álvaro é um grande amigo, uma pessoa incrível. É um modelo onde, basicamente, ele não quer que você se forme, porque ele quer que você abra a empresa enquanto você esteja lá dentro. E aí ele vai investir na empresa, vai ajudá-la a estruturar, a crescer e tal. E, enfim, e os professores que dão são professores de mercado, sabe? Muito bacana. Gente que trabalha além de dar aula. Exatamente. Na verdade, são pessoas que não davam aula, passaram a dar por causa do relacionamento que ele criou e aceitaram a fazer parte do corpo docente ali. E aí ele falando com os noruegueses, ele perguntou, mas por que vocês vieram para o Brasil? Aí os noruegueses falaram, porque na Noruega já tem tudo, cara. É isso aí. Aqui no Brasil tem tanta coisa para fazer, tanto problema para resolver, tanto dinheiro para ganhar. Lá a gente já tem tudo funcionando, tudo bom. E 4 milhões de pessoas. Exatamente. E aí isso deu insight, né? Como basicamente se o ser humano ele precisasse de problemas para ser feliz, né? Como se tivesse que ter um próximo desafio, talvez não problema seja a melhor palavra, mas um desafio pelo qual seguir, porque se ele simplesmente tiver a vida dos sonhos ou dentre os padrões sociais que a gente tem, estabilidade, com saúde, educação, tudo da forma como a gente tem, eles basicamente querem sair para buscar novas coisas a acontecerem, né? Você acha que o excesso de estabilidade, da forma como, né, foi retratado nessa caso dos noruegueses, ele gera alguns desses casos como depressão, como inconformismo, a mesmice no dia a dia, e a gente precisa ativamente buscar um propósito para sair disso? Acho que sim. É claro que entre os 4 milhões de noruegueses não são todos que vêm ao Brasil investir. Provavelmente esses, inclusive, tinham dinheiro. Né? A Noruega é um país de forte classe média, como é a Dinamarca, esses países todos que acham que deram tudo certo. Né? Não é o caso de gente que pode investir dinheiro no Brasil ou em qualquer outro lugar. Mas eu acho que, em grande medida, sim. Principalmente, a Noruega é um país muito rico, com uma população muito pequena, muito homogênea. É um país que normalmente ninguém quer ir porque é frio pra cacete. Só vai quem está a fim de ter um estado que lhe dê bastante dinheiro. Estou falando de imigrante, né? Quem vai para lá de fora. E o cinema sueco e dinamarquês, norueguês é menos bom assim. O cinema sueco e dinamarquês, que está entre os melhores do mundo, a televisão sueca, a dramaturgia sueca é um escândalo. Então, assim, já nos anos 70, se você pega a obra do Bergman, por exemplo, no cinema, certo? Ele está produzindo filme nos anos 50, 60, 70, tá? Já está ali retratado, porque ali a Suécia e os outros países lá, a Finlândia, que não é a Escandinávia etnicamente, mas geograficamente está encostado, assim, são países de grande classe média, razoavelmente estáveis. A Suécia hoje deve ter 8, 9 milhões de habitantes, é a maior população da região, mas ainda não tinha isso. E ali já aparece isso que você falou, quer dizer, pessoas com uma vida materialmente muito segura, sem muita perspectiva, sem grandes desafios, né? Aí os jovens vão para a África, vai pra puta que pariu, buscar experiência e tal. Lutar por uma causa social. Lutar por uma causa social. Fazer um impacto. É isso aí. Vai pra África cuidar de criança, fica lá um mês nas férias cuidando de criança africana e depois volta para ser feliz na Suécia. Então, assim, né? Então, assim, ali naquela filmografia já aparece isso. Tédio, um tanto depressivo, né? Jovens que não têm muito para onde ir. Você pega a Islândia, por exemplo, que é um exemplo assim, ainda mais chocante porque tem 300 mil habitantes,
né? É mais frio ainda do que isso, mais para cima ainda, mas etnicamente a Escandinávia também. A Islândia, então, você é uma população extremamente fechada, tanto que eles são laboratórios genéticos naturais, e você vê problema de droga e de jovens bêbados na rua, caindo no chão. E não estou falando de homeless, não, que não tem, certo, é claro. certo. Né? Estou falando de jovem mesmo, que se chamaria da grande total classe média que compõe a Islândia. Famílias estruturadas. É com exatamente base. isso, é. Mas os moleques bebem pra cacete, tomam droga pra cacete, porque é como se a vida tivesse resolvida. Se não fizer nada ou fizer alguma coisa, vai dar sempre no mesmo lugar, certo? Então, falta de fato propósito, falta de fato alguma coisa que dê tesão. Eu acho que, sem dúvida, você tem uns desafios pela frente. Não acho que todo mundo procura isso, tá? Mas eu acho que se você tem uma sociedade que tem desafios, que tem dinheiro para ganhar, que tem, o Brasil tem um mercado potencial gigantesco, o que é diferente da Noruega e da Islândia, né? Se você tem uma sociedade como essa, sem dúvida nenhuma, você tem um terreno em que você pode propiciar, sim, propósitos. E pessoas que ficam com tesão pelas coisas e vão fazer. E que é justamente esse tipo de comportamento que normalmente faz o mundo girar. Né? Cria riqueza, faz diferença do ponto de vista de conteúdo, né? Você ter coragem, você ter disciplina, você ter tesão pelo que você faz. Isso normalmente faz diferença. E eu concordo, acho que sim. E na Noruega, a vida é fácil, né, nesse sentido. E sim, o Brasil é um país que, de fato, como bem dito pelos noruegueses, tem muitos problemas, né? E a gente pode considerar que onde tem problema tem oportunidade para resolvê-los, né? Afinal, o problema que a gente resolve é um lucro que a gente ganha, agrega valor para a sociedade, a gente enriquece, todo mundo fica feliz. Só que a gente, considerando cada vez mais a dependência de redes sociais e, né, a abrangência da tecnologia, a simbiose humana com a tecnologia pode, como você mesmo falou, ser causa de depressão, de dependência, de medicamentos e tudo. E, assim, é comumente aceito que a gente precisa de um propósito, né? Normalmente, pelo caminho padrão, a gente acredita que a gente vai encontrar com 17 anos de idade aquela única coisa, aquele único propósito que a gente vai seguir para o resto da vida e alcançar pelos próximos 47 anos, né? Sim. E assim, existe alguma fórmula para você encontrar alguma coisa que, putz, vai fazer teu olho brilhar de fato? Pô, e até acrescentar isso. Você acha que a questão econômica do país pode auxiliar a população, os jovens ali, encontrarem um propósito em alguma coisa? Você falou da questão na Noruega, né? O pessoal não tem muito propósito lá, os jovens estão bebendo. De beber eu falava da Islândia, mas Na Islândia? mais ou menos tudo... Islândia. Então, Mas é tudo meio parecido. de repente, será que é um país mais rico, onde, de repente, o jovem não tem que se obrigar a colocar em um trabalho que ele não curta por sobrevivência, possa auxiliar também nele encontrar um propósito de vida, alguma coisa? Um trabalho que ele faça não só por dinheiro, você está falando? Exato. É porque eu acho que tem muita gente hoje que trabalha por necessidade. Então, A esmagadora maioria. Até Exato. trazer uma fala do Pondé, me lembro. Você disse uma vez, pelo menos ou outras vezes, que o bolso é o órgão mais sensível do ser humano, né? Claro, com certeza. Então, acho que a partir do momento que você resolve essa questão financeira, O órgão tá saudável. Você abre resolve- espaço para doença em outros órgãos. Mental, de relacionamento, não sei. Sim, que pode você acha? abrir, sim. Tanto que você tem um monte de filho de cara muito rico por aí, super deprimido, né? Uhum. Mal de cabeça e tal. Agora, eu queria acrescentar uma coisa sobre a Islândia, que a Islândia é um país lindo do cacete, né? Que tem uma natureza Visitar. assustadora, tem vulcão, geleira, você parece que está no fim do mundo. De certa forma, você está. Tem terraplanista que acha que o mundo acaba na Islândia, né? Tá próximo E assim, ali, e esse é um mercado grande da Islândia, e muito jovem vai trabalhar justamente em turismo. entendi. Por quê? Porque tem turismo para quem gosta de viajar para lugar que não tem loja. Vai muito terraplanista lá Certo? na Islândia? Eu não conheci nenhum lá, mas eu sei que tem terraplanista que toma a Islândia como espécie assim de... Porque parece... limite, né? Porque é uma coisa, um país que aparentemente está no fim do mundo. Assim, olha, eu acho que, sem dúvida nenhuma, se você está resolvido a grana e você tem filhos, é mais fácil
um filho ou uma filha que cresce num ambiente materialmente seguro. Eu digo ambiente materialmente seguro, é um ambiente em que você tem, no mínimo, 2 gerações garantidas, tá? Tá. Assim, Então isso é bastante coisa, né? é 2 gerações. muita coisa. Então, você ter 2 gerações garantidas, porque para você, por exemplo, se dedicar a um trabalho que você não está preocupado com o dinheiro, e você não esteja fazendo uma opção tipo ser padre ou freira, ou ser médico sem fronteira, certo? Ou seja, você está fazendo uma opção assim, tipo raiz, né? É porque você quer ir, ponto, né? O dinheiro não tem um menor não incentivo. tem nenhum né? incentivo para Sim. você, então, se você tem um pai rico, você pode então escolher, sei lá, ir estudar cinema na Inglaterra, na Dinamarca, ou na Suécia, ou você pode resolver ser antropólogo e estudar os aborígenes, porque você nunca tem preocupação com isso. Ou pode se dedicar a causas sociais. Sempre houve esse tipo de coisa desde que o mundo começou a enriquecer há cerca de 200 anos atrás, né? Agora, se existe uma fórmula, assim, para fazer o olho brilhar, que você falou quando você tem 17 anos, veja bem, assim, quando a gente tem 17 anos, porra, a gente não sabe praticamente nada sobre coisa nenhuma. Só né? que foi aprendido na escola. Então, aquilo que você aprendeu na escola e um pouco, talvez... Da família. Da família. Talvez vivências. se você não teve muito medo de relacionamento, o que hoje cada vez mais se tem mais, né? Inclusive os moleques têm medo até de chegar perto de uma menina. Então, assim, tudo é muito mais travado, tem muito mais código do que você pode ou não pode. Hoje é muito mais careta do que era 20 anos atrás. Muito mais careta. Né? Então, assim, então já é difícil para alguém de 17 anos, apesar de que é nessa idade que você normalmente presta vestibular. Né? Então, você presta vestibular. Aqueles que dão sorte na vida conseguem trocar de trajeto, como você fez a tua vida. Né? E teve muita sorte envolvida, de fato. Então. Não, mas sempre tem para a gente conseguir fazer isso. Então, você começa uma faculdade, desiste de uma boa faculdade, daí você troca para outra. E quando você faz faculdades que foi difícil entrar, certo? Isso significa que você já passou por uma seleção meio foda. Né? Então, isso significa que se você passou por uma seleção meio foda para entrar naquele curso, significa que alguma capacidade cognitiva você tem bem agenciada para conseguir entrar ali. Isso significa que se você desiste daquilo e vai para outra coisa, talvez você leve essa maior capacidade agenciada para essa outra coisa e você se destaque. Justamente porque você já foi capaz de passar numa seleção, um crivo, né? Você teve o mérito, né, de passar por um crivo gigantesco. Então, isso já tem a ver com a família que você veio, que você herdou geneticamente, uma porrada de coisa. Sim. Então, assim, a maioria das pessoas, eu acho que nem passa por esse tipo de coisa. Se ela chegar na faculdade, se ela não passar a vida inteira fazendo telemarketing, sei lá o quê, se ela chegar na faculdade, ela vai fazer um curso, sei lá, que garanta um emprego para ela. Ela vai fazer concurso no Banco do Brasil, que há 10 anos atrás era muito bom e já não é mais tão bom. Então, assim, o problema de você ter tesão pelo que você faz é um problema de uma parcela da população pequena. O que eu não acho que não seja importante. Tá bom. Eu acho que se você pode, na vida, fazer o que lhe dá tesão, não tem coisa melhor na vida. Cara, e para as pessoas terem esse privilégio de chegarem no momento onde falam, putz, cara, eu quero escolher alguma coisa que me dê tesão. Como você falou, que é um problema mínimo da população, porque a maior parte das pessoas estão preocupadas em ganhar dinheiro para comer. Você acha que existem alguns conhecimentos que são indispensáveis para a nossa vivência em sociedade, que deveriam vir do ensino básico e que a gente não é dado na escola? Olha, eu acho que se a escola conseguisse, como eu falava no começo, ensinar você a falar direito, né? Escrever direito. Tá bom. Oratória, comunicação, isso. Mas saber na prática... Se comunicar. Tá. Porque escrever tem aula de redação já, assim, que a gente faz. Mas não necessariamente boa, né? Tá bom. Não necessariamente boa. Entendi. Uma coisa é ter, outra coisa uma coisa é você ter uma professora que fez letras numa puta faculdade, escreveu tese de doutorado e para juntar o orçamento dá aula para a filha de alguém que é rico. Tá. De redação. Outra coisa é a redação básica.
Com relação a conhecimentos práticos, por exemplo, as escolas americanas sempre tiveram muito conhecimento prático. E o ensino americano está muito distante da qualidade que o país tem como riqueza, como todo mundo sabe. Em relação você acha que o nível de riqueza é positivamente desproporcional em relação Poderia ao ensino? ter um ensino melhor. Entendi. É isso que eu quero dizer. E foi sempre um ensino muito prático. Quando a gente fala em junior high, high school nos Estados Unidos, você tem muitas disciplinas práticas, que inclusive você escolhe. É marcenaria, então, clube de debate. né? Até teatro, pintura, música. Né? Você tem um âmbito de escolhas enorme, que o ensino no Brasil ele é muito mais teórico nesse sentido. Então, você sabe, eu acho o seguinte, a minha impressão é assim, se a gente conseguisse entregar gente que soubesse falar direito, soubesse pensar direito, soubesse escrever direito, fazer conta, né? Que tivesse uma noção melhor de temas de geografia, tivesse uma formação histórica melhor. Ou seja, se a escola, pelo menos, começasse a entregar o que ela diz que entrega, mas não entrega, porque a minha questão é a seguinte, em que medida, na escola, cara, tudo vira moda. Uma pessoa tem uma ideia, acha aquela ideia do caralho, e acha que aquela ideia pode se reproduzir em todos os universos. E não é necessariamente assim. Né? Então, as escolas hoje são centros de reprodução de autoajuda, motivacional, é um espaço onde está todo mundo preocupado em fidelizar os pais, é um centro de reprodução de marketing. O professor hoje é um vendedor, certo? Ele é um vendedor. Vamos passar a pergunta do pessoal lá da área de membros. Acho por legal. causa do horário, Porque ele tá com hora, Luiz. Tá bom, tá certo. Bom, tem várias coisas ainda que eu queria cutucar a tua cabeça. Você tem muita coisa. Falar de vestibular, muita coisa. o sistema falha. Vamos lá. Só para eu ter noção, consegui Fica pra controlar outra. o tempo aqui, que horas são e quanto tempo a Cara, gente tem. Já estourou. Passou? Já estourou? Já estourou. Então, peraí. É que a conversa tá boa. tem muita coisa pra falar, né? Bom, então Que vamos é lá. essa pergunta que vocês falaram de quem? A gente tem a nossa área de membros, as pessoas mandaram algumas perguntas para membros. a nossa área de membros aqui. E algumas perguntas bate pronto, tá? Para se fazer, a gente não vai se alongar muito, não. Então, o Arthur Boechat perguntou o seguinte. A geração atual foi beneficiada com o poder da informação fácil, conhecimento de antes, e hoje em dia, em poucos cliques, se tornam mais fáceis de se obter esses conhecimentos. Antes a gente tinha jovens preparados para entrevistas com o que realmente sabiam, com o que realmente tinham a oferecer de verdade, mas hoje isso mudou. O que antes era da própria pessoa passou apenas a ser uma receita de bolo ensaiada para se dar bem na entrevista de emprego e assim se dar bem no mercado de trabalho. Esse comportamento de decore e passe numa prova não prejudica as empresas no curto período. É uma pergunta. Não prejudica as empresas no curto período de tempo a achar bons funcionários de verdade? Ou você considera que essa é a melhor geração para ser contratada no nosso país? Acho que prejudica. Não acho que é a melhor geração para ser contratada, apesar de que acho difícil essas comparações geracionais nesse sentido. Acho que depende de quem estiver entrevistando ele. Se for alguém já decoreba, não vai perceber que ele só sabe decorar. Vai depender da pessoa que estiver do outro lado da mesa, para perceber que, na realidade, aquilo que ele tem é só uma maquiagem de conhecimento. Mas acho que prejudica, sim. E acho que as empresas podem se dar muito mal com toda a gama de modas que tem atravessado o mundo corporativo. Você vê até, por exemplo, hoje você tem uma pessoa muito crânio em TI. Né? Hoje, no mundo corporativo, a gente precisa lidar com outras pessoas. Time é imprescindível, trabalho em grupo. Ainda mais se a gente está falando de uma missão que a empresa tem para construir alguma coisa e levar todo mundo para se inspirar e trabalhar para alcançar aquilo. Uma pessoa que hoje simplesmente é muito bom em TCR, ela pode simplesmente chegar numa entrevista de emprego, como estou eu aqui e você, a gente fala, pô, e aí, cara, fala um pouquinho de você. A pessoa... meu nome... Ela trava. Trava. E aí você tem um cara desenrolado que foi aluno C a vida inteira, sabe, que nunca realmente... Mas é muito bom com gente, mano, com pessoa. E ele começa a dizer, pô, tudo bem, cara, meu nome é Breno aqui, olha... Só deixa eu te elogiar, esse óculos aqui que você colocou, pô, muito massa. Velho. Você começa a ter afinco com as pessoas justamente porque você desenvolveu uma inteligência que o modelo tradicional de ensino não ensina. Né? Bom, então acho que é isso aqui que ele quis dizer. Inteligência emocional.
Inteligência social. emocional, social. Acho que tem outras coisas. Educação financeira, todo mundo lida com dinheiro, né? Negócios até, mesmo Educação trabalhando- financeira está entrando na moda Tá entrando, nas escolas. Como é Tem que já muita desenvolveu gente material de... montando aplicativo, inclusive, para isso. É verdade, cara, é verdade. Isso é uma vitória de pô, todas as pessoas É. incríveis aí no mercado que estão fazendo um baita de um trabalho bom para levar esse conhecimento para as pessoas. Ó, ô Luiz, agora é o seguinte, cara. Eu vou fazer 6 perguntas, você tem que responder com uma frase. Então vai ser realmente bem rápido e a gente finaliza. Tá. Aqui, beleza? Beleza. O trabalho é ser conciso. Uhum. Então, esse daqui é o momento Papo Rec. Ô Luiz, vamos lá. Se você pudesse dar um conselho para os jovens de hoje, qual seria? Em uma frase. Envelheçam. Foi uma palavra esse daqui. Eu fui Eu conseguir. estou citando o Nelson Rodrigues, na verdade. Tá certo. Quando perguntaram para ele isso. Muito bom. Próxima. Fazer networking ou relações reais? Sem dúvida, relações reais. É verdade. Bom, se bem, networking também não é de todo ruim, né? Mas Claro o problema que é não. você excluir um, né? Em É que foi uma detrimento do outro. escolha, né? Era uma alternativa. Era uma alternativa, era um É. ou outro, é verdade. É. Não quer dizer que você não possa ter os dois. É. Uma dica para um jovem que tem medo de seguir o seu sonho. Talvez pelo caminho padrão. Um jovem que tem medo de seguir o seu sonho, eu acho que ele devia parar de procurar fórmulas para seguir o seu sonho. Nossa, que isso. Um conselho para quem está entrando agora no mercado de trabalho. Minta menos. Você acha que quem está entrando no mercado de trabalho é mentiroso? Eu acho que a mentira é a forma de relacionamento social que cresce no século XXI, cujo nome é marketing, Entendi. em todos os níveis. Mas eu não quis dizer fazer marketing. Entendi, ó. Os mentirosos de plantão aí, os trabalhadores. Marqueteiros também não... O que você acha que os jovens hoje ignoram e deveriam dar mais atenção? A que as pessoas mais velhas sabem, o passado. É porque a gente assume que as pessoas mais velhas não viveram o mundo como a gente conhece hoje, por isso elas não devem ser ouvidas, né? É. O que é um engano, porque algumas coisas mudaram, mas as pessoas continuam sendo elas mesmo com ou sem iPhone. Legal. Um erro que é melhor viver do que aprender com os outros. Se arrepender de alguma coisa que você fez porque você acreditava. Isso é verdade, cara. Deixar de fazer alguma coisa, se arrepender de não ter feito. E agora para a última. Qual que é o seu conceito de felicidade? Eita. Essa- Essa é a mais difícil de responder. Por né? isso que a gente deixou para a última. É, porque essa pergunta é uma pergunta que você tem, no mínimo, uns 3.000 anos de gente debatendo. Sim, indagando, né? pois é. E Mas a gente estamos pode aqui, fazer, escrever livros e tal. Eu diria o seguinte, o meu conceito de felicidade sempre foi pautado pela ideia que o meu cotidiano tinha que fazer sentido. E, portanto, que o meu trabalho tinha que fazer sentido. E, por isso, eu escolhi a filosofia. Certo. Porque você acha que você, através da filosofia, consegue impactar pessoas? É esse o sentido que você vem estudar, o que você estuda? Eu acho que no mundo que a gente vive, em que a ideia de produção é uma chave central do modo como as coisas se organizam, o trabalho é um espaço importante de sentido, em geral. Certo. E aí, dentro dessa chave, para mim, a escolha de fazer filosofia, para mim, significou tanto dar aula, quanto ir para o espaço público, quanto ir para o debate. Quando eu estava na Faculdade de Filosofia na graduação, eu já tinha o objetivo de escrever na Ilustrada, eu já enxergava que isso era fundamental para eu conseguir ser um filósofo que impactasse o debate no Brasil. Então, especificamente no meu caso, sim, era trabalhar com filosofia, com pensamento público, com educação na universidade e, nesse sentido, levantar questões que julgo importante. Bom, agora para o momento que todos estavam esperando aí, Luiz, como é que as pessoas podem fazer para ver seu rostinho bonito nas redes sociais, cara? YouTube, o canal? Camila, Camila, vem aqui que tem que falar no microfone, Camila, aqui, ó. Tá bom, então é sério, porque eu não lembro. É que já é. você quer que eu te Ela ajude? que administra. minha Fala aí conta. que a gente fala. Como é que é o Instagram do Luiz? LF. Isso aí. Ouviram, galera? LF_Pondé no Instagram. E tem YouTube também, né? E YouTube meu nome. 2 vezes por semana, então segunda e pronto. quinta, né? Luiz Felipe Pondé, bem Rapidinho de achar, Meu né? canal. Links estão na descrição. Luiz, foi um prazer enorme Prazer receber, foi meu. bater esse papo Muito convosco. Ó, galera, até o próximo Papo Rec. Valeu! Valeu. Obrigado. Nossa, aí tem tanta coisa que eu queria te perguntar. Né? Essa conversa vai longe, hein? Pô, é tão gostoso ouvir você falando, cara. Então, tá bom. A gente vai ter que marcar o do charuto na próxima.